Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o professor doutor José Bezerra da Silva Filho. Ele é doutor em Engenharia pela Universidade Federal de Campina Grande e Universidade de Maryland do College Park dos Estados Unidos. Tem 2 anos nos Estados Unidos, fez mestrado em Ciência da Computação pela UFCG, graduação em Matemática pela Universidade Federal de Alagoas. É diretor-presidente do Instituto de Capacitação Business School Brasil, BSB, elaborou, fundou e coordenou o curso de mestrado em Informática Aplicada da Universidade de Fortaleza, Unifor. Elaborou e coordenou 17 cursos de especialização Lato Sensu, é consultor ad hoc do Ministério da Educação e Cultura para autorização e reconhecimento e avaliação dos cursos de graduação, examinador do Governo Federal e do Prêmio Ceará Gestão Pública do Governo do Estado do Ceará. É professor há mais de 10 anos, ministrou disciplina dos cursos de graduação, de especialização e de mestrado. Orientou 12 dissertações de mestrado defendidas, foi diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza, AMC. Atualmente coordena o MBA em Gerência de Projetos na Faculdade Ateneu e trabalha há 33 anos no Banco do Nordeste do Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Destaque. E eu queria saber, aqui, eu dando uma olhada no seu currículo, por quê e quando foi que o senhor conheceu e teve o seu primeiro contato com essa história de computação? O senhor é lá do tempo daquele computador gigante, né, do tamanho de um caminhão? Primeiramente eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade, à Faculdade de Grande Fortaleza por essa oportunidade, o professor Jonas da Silva. Jonas Luiz, né? Isso, da Silva. Da Silva de Capuí, né? Vírgula de Capuí, tem que dizer a vírgula. Por essa oportunidade. Mas o meu primeiro interesse por computação, eu estava fazendo meu curso de matemática na Universidade Federal de Alagoas e eu vi falar de computação, então fui a uma livraria e comprei um livro de computação. Eu confesso que quando eu cheguei em casa não entendi nada e até hoje eu tenho esse livro. Não entendi nada sobre computação. Então foi daí que surgiu o meu interesse pela computação. Depois eu fiz uma seleção para trabalhar no Banco do Nordeste e trabalhando em Maceió, o banco fez uma seleção interna para selecionar pessoas para trabalharem como operador de computador, antigamente no mainframe, né? Você trabalhava no subsolo. Então eu fui um dos selecionados, vindo aqui para Fortaleza, tive a oportunidade de conhecer o mainframe e trabalhar nesse grande computador da época, que é praticamente o que existia, né? Aí foi depois que... Quando, de repente, naquela época, você imaginava que o computador, que era do tamanho de um automóvel, de um caminhão, ia ser colocado nos pulsos, você tinha essa ideia de que poderia realmente ter esse sonho de os computadores serem uma miniatura? Para ser sincero, eu não imaginava que naquela época, quando eu trabalhando como operador de computador, que o computador fosse evoluir tanto. Eu me lembro, quando surgiram os primeiros PCs no Banco do Nordeste, existia uma divisão. Aqueles tradicionais que levavam os PCs, os computadores de mesas, como brincadeira e não acreditavam, achavam que aquilo ali não tinha futuro e existia uma resistência aos colegas a quererem migrar para o PC. Eu fui um dos primeiros que pedi para migrar para a área do PC. Aí, mas você imaginava assim que de repente a computação fosse ficar nas nuvens? Hoje nós não sabemos mais. Acho tão interessante, né, quando você acessa uma rede social ou quando chega um e-mail no seu telefone celular, você automaticamente está abrindo mão de todos os seus segredos
e de tudo que você tem, porque aparece imediatamente você tem, o cara já tem acesso ao seu celular, tem acesso ao seu telefone, tem acesso ao seu endereço e ainda diz assim, você esteve no lugar tal há tantas horas e tantos minutos. Quer dizer, nós vivemos hoje num grande Big Brother universal? Na verdade, hoje, as pessoas, principalmente as pessoas jovens, elas estão cada vez mais permitindo que seus dados, suas informações sejam divulgadas na mídia social, principalmente nas mídias sociais. A computação em nuvem significa dizer o seguinte, que fica tudo virtual, você não sabe onde estão essas informações, o que importa é que você tenha acesso a essas informações. Então, você querendo, você pode ficar invisível, você não vai permitir que ninguém localize, saber onde você está. Mas fica a critério de cada um. Mas não interessa isso, né? A turma quer sair, né? Esse é o grande diferencial. As pessoas estão dizendo, hoje eu estou aqui no local tal e tal. Antes desse programa eu já coloquei no meu Twitter dizendo que estaria aqui nessa entrevista. Isso já estou dizendo onde eu estou naquele momento. Isso faz parte da nova era, dessa nova tempo que nós estamos vivendo na área da tecnologia, da informação e comunicação. Doutor, aí como é que você está vendo, entende, essa juventude também que usa essas ferramentas fantásticas de tecnologia, de redes sociais, e mais que o próprio Twitter, né? Entende, são pequenas palavras que as pessoas encurtam mais ainda. E aí como é que fica o linguajar? Que língua nós vamos falar? Né? E qual é, entende, a língua universal e que nós vamos entender? E como é que essa juventude mais tarde vai poder pegar um livro de inglês e entender em sujeito, verbo e predicado? Isso não, de qualquer maneira, ajuda, porque todo mundo lê, mas de qualquer maneira e nós não estamos tendo uma outra leitura, uma outra linguagem? Bom, professor, eu recentemente eu estava assistindo um programa na TV Cultura e um professor de português falando o seguinte em relação a essas mudanças. E ele falou que o português que nós falamos hoje, daqui a 20, 30 anos, será uma língua como o latim é para a gente, porque vai surgir uma nova forma de comunicação. Já tem estudos científicos comprovando que existe uma redundância muito grande nas línguas, já tem comprovando isso. Então, a tendência é cada vez mais as pessoas tentarem falarem de uma maneira mais rápida, mais precisa. Tenho certeza que vai existir o verbo, vai existir o predicado, mas talvez em 2, 3 letras, que vai ter o mesmo significado. Porque, na verdade, o que importa é comunicação. Se você tem uma maneira... Qual é a vantagem dos jovens? É que eles estão conseguindo se comunicar de uma maneira mais rápida e, por que não, mais várias eficiente. Pessoas ao mesmo tempo. E por que não dizer mais eficiente? E com vários ao mesmo tempo, né? Exatamente. Não é isso? Ele não consegue falar com os 10, 12 assim ao mesmo tempo? Simultaneamente, eles estão. E qual é a grande vantagem disso aí? É o compartilhamento das ideias. Porque a minha ideia, às vezes, precisa de um pequeno... que alguém complementa aquela ideia. Então, essa juventude, essa turma jovem que está o tempo todo interagindo na internet, tem essa vantagem de facilitarem, de trocarem ideias. E isso vai ter um ganho fenomenal, inclusive para a própria humanidade. E como você vê também a importância da internet no trabalho científico hoje? Entende? Hoje também... inclusive para ajuda na área de medicina e na área de biologia nem se fala, né? Na área científica. Os cientistas, através da computação, da grande verdade, estão descobrindo, inclusive, a partícula de Deus. E foi muito importante para o avanço da ciência, essa tecnologia da comunicação e da informação global e simultânea e plana no planeta Terra? Com certeza. Eu vou exemplificar, eu estava fazendo meu mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, e quando para fazer um mestrado, você tem que ler um grande número de artigos, de livros, e nós selecionávamos aqueles artigos em papel, depois ia na bibliografia, tinha uma referência. A gente ia lá no sistema Comute, que até as universidades federais ainda têm esse sistema. Você ia solicitar um artigo,
Um mês depois aparecia aquele artigo e você olhava e dizia, não tem nada a ver com o que eu estava esperando, porque praticamente você mandava buscar o artigo pelo título. Já com a internet, isso facilitou demais o conhecimento, porque você em tempo real, você está sabendo o que é que está acontecendo nas melhores universidades do mundo. Hoje você pode, pela internet, assistir as aulas da Universidade de Harvard, que são transmitidas simultaneamente em tempo real. É verdade. Qualquer pessoa do mundo hoje pode ter acesso a essas informações, não é mais um MIT privilégio. também, né? Tem várias aulas. Isso. E o conhecimento, quanto mais ele é distribuído, mais ele é valorizado. Inclusive, nesse nosso livro, nós fizemos questão de eu queria que você mostrasse, eu queria que você aproveitasse. Informação é poder. Tecnologia da informação e comunicação para gestores. E conversando com um professor, ele falou, professor Bezerra, inclua essa informação é poder, porque na verdade o que nós estamos falando aqui é de informação, de informações, né? Esse livro foi escrito em parceria com o professor José Batista Siqueira Filho, que ele é mestre. Eu queria que você falasse um pouco mais desse seu livro aqui, professor. Como foi a ideia de fazer esse livro de informação e comunicação para gestores de todas as empresas? De maneira geral. Eu, sendo professor... E por que é importante o gestor? Olha, devido à grande importância hoje da informática e da comunicação na empresa. O sucesso de uma empresa, ela depende diretamente hoje da sua infraestrutura de tecnologia, da sua infraestrutura de comunicação, dos seus sistemas legados. Então, o gestor hoje, ele inclusive tem obrigações que ele é corresponsável pelo sucesso ou insucesso na área de tecnologia da informação. A Comissão de Valores Mobiliário, ele já classifica uma empresa de acordo com a sua governança da área de tecnologia da informação. Então, nós temos um capítulo específico aí que fala sobre governança de TI, mostrando a responsabilidade que o gestor tem caso aconteça qualquer dado, qualquer perda com seus dados, com suas informações. Imagine você trabalhar em um banco, um gestor, um administrador. Então, a diretoria do banco, o presidente do banco, os superintendentes, são todos corresponsáveis por qualquer problema que venha acontecer na área da tecnologia da informação. Então, por isso que esse livro a gente faz com que mostra de que maneira o gestor ele possa ter consciência da importância que você tem que dar hoje à tecnologia da informação e comunicação, que pode contribuir diretamente para o sucesso ou para o fracasso da sua empresa ou do seu empreendimento. O senhor está dizendo com isso que o seu José da Bodega, um dia ele vai ter e que entender de gestão da comunicação e da informação para poder gerir o seu negócio da bodega? A tecnologia hoje ela está se tornando cada vez mais fácil. Isso faz com que as pessoas comecem a utilizarem o computador sem nem precisar ter conhecimentos. Então, com certeza, para que o senhor José da Bodega possa controlar a sua empresa, ele vai precisar de um computador, que não necessariamente será ele que vai utilizar, mas alguém vai ter que dar entrada, fazer a entrada das informações e as saídas, porque as grandes empresas só cresceram graças à tecnologia da informação, porque sem informações você não consegue tomar decisões. Para a tomada de decisões você precisa de dados e informações, que isso aí você vai gerar novos conhecimentos. Então, com certeza, mais cedo ou mais tarde, o senhor da bodega lá, ele vai precisar da computação para que o negócio dele se mantenha atualizado. E, por exemplo, agora com a nova era das etiquetas digitais, eletrônicas, em que os produtos vão estarem lá e você chegando numa loja ou numa bodega, você com o seu celular, você vai saber se aquele produto está vencido, quando é que você vai comprar o produto, na mesma hora vai aparecer no seu celular. Esse produto vai se vencer daqui a tanto, ou esse produto tem tais e tais recomendações. Então, de uma maneira ou de outra, a tecnologia vai chegar, veio para ficar em qualquer espaço hoje da nossa sociedade. Recentemente, um cientista da computação disse que computador não ia durar, celular não ia durar mais do que 2 ou 3 anos, né? Porque viriam outros
equipamentos que a gente não sabe nem o que é. Que ainda hoje o telefone celular, ele telefona mais muito pouco, né? Só de vez em quando, né? Ele é tudo além de telefone, né? Mas isso não facilita que, de repente, o gênio do mal, eu sempre estou pensando no gênio do mal, né? Aparece no dia que o seu Zé da Bodega, que resolveu informatizar a sua bodega e todas as bodegas do planeta, aí o seu Zé da Bodega tem, entendes, ele não tem o conhecimento que tem, por exemplo, o Banco do Nordeste, né? Certo? Aí, esses piratas do mal, certo, vão começar a entrar em reação em cadeia nas bodegas do seu Zé e vai tirar todo o dinheiro de todas as bodegas. Mas esse cara não vai ficar milionário, não, professor? Professor, é o seguinte, a informação, ela tem o seu poder. Então, isso que o senhor está falando aí é você ter informação, o conhecimento das que estão em cada bodega, né? Alguém pode, com essas novas etiquetas, passar na frente da sua loja e saber qual é o seu estoque, sem precisar entrar. Ele com um sistema que captura essas informações. Tem na vida tudo tem os prós e os contras, mas, por exemplo, você pode passar numa farmácia e saber se tem um remédio falsificado, você pode saber se tem lá um remédio que já está fora da validade. Então, tudo na vida tem os prós e os contras. Tenho certeza que muita gente vai abrir mão das suas informações, dos seus dados, para que tenha acesso a essa tecnologia. Professor, por exemplo, vamos pensar aqui de repente nessas cidades digitais, né? Hoje, até o Ceará agora vai ter 10 cidades digitais, né? A importância e para as pessoas comuns que nunca tiveram acesso, por exemplo, à internet em momento algum, isso vai ser bom. Eu lembro daquele do Gilberto Guilde que fala de uma vida pós-televisão, né? Ele tem até um livro sobre isso, e fala da infinita largura de banda que vai revolucionar o mundo, e que o Bill Gates disse, né, que de vez em quando quando o Guilherme fala, às vezes ele não acredita, mas ele sempre presta muita atenção no que ele fala, e essa infinita largura de banda que vai acontecer no mundo vai facilitar, por exemplo, e que pessoas lá do interior do Amazonas possam utilizar a educação à distância, que eu chamo de quinta geração, e para aprender coisas que seriam inimagináveis e que ela pudesse ter conhecimento, e que se essa mesma tecnologia da comunicação e de informação e com essa realidade virtual, entende, os alunos de uma escola primária do interior do Ceará, lá dos Iamuns, elas podem aprender através da realidade virtual, conversar com o Platão, e acompanhar as suas aulas lá no simpósio? Com certeza. Essa é uma tendência natural, porque através e por meio da virtualidade, você vai poder simplesmente entrar lá numa escola lá do Maranhão, um aluno ele vai poder entrar num laboratório virtual e vai poder fazer experimentos científicos que antes eles precisariam de estarem num super laboratório caro. E hoje não. Devido a essa tecnologia, a escola vai poder, o governo ou alguém vai poder oferecer essas informações, esses sistemas que os alunos vão poderem acessar essas informações e fazerem os experimentos sem precisar entrar num laboratório real. Eu já vi recentemente um curso de Química, em que todos os experimentos são realizados de maneira virtual. Você faz todos os testes, sem nenhum perigo, né? Sem nenhum perigo, e o aprendizado é o mesmo, não tem diferença, porque já tem estudo científico comprovando aquele aprendizado que você faz de maneira virtual tem o mesmo resultado que você fizer na prática. E isso também não poderia ajudar a medicina, principalmente na prática de cirúrgica, de você conhecer verdadeiramente, né, cada órgão humano? Isso vai facilitar a vida de todo mundo. Desde um cirurgião, até um mecânico, que ele vai poder simular consertar o seu carro no laboratório. Ele vai poder lá ver como é que faz, ele quer trocar uma determinada peça do seu carro, ele vai lá e os sistemas vão
vão mostrarem como você vai fazer para trocar aquela peça. A mesma coisa será usada na cirurgia, que o próprio médico ele já tem condições de estudar, praticar virtual. E depois, quando ele vai para a prática, para realmente fazer a sua cirurgia, ele já vai sabendo do que se trata. Então, isso vai facilitar muito a vida das pessoas. O governo, a gente estava hoje falando aqui sobre o Plano Nacional de Educação, e disse que quer erradicar o analfabetismo. Entende? Tem sentido ainda existir pessoas sem nenhum estudo em um país e que está impregnado de informação e da comunicação, professor? Eu acredito que não, porque se você quer modificar uma cidade, um país, tem que investir em educação. Esse é o que é o diferencial na formação de um país. A nossa presidente recentemente até falou que se você quer mudar um país, você tem que investir em escolas e na educação, na formação dos alunos e dos professores. E com certeza nós vamos ter um estoque de pessoas analfabetas, mas com o tempo, a tendência com as novas tecnologias, com as novas facilidades, é que no futuro bem próximo não vai existir mais, por exemplo, no Brasil, analfabetos. Porque essa nova facilidade hoje faz com que você tenha a maior facilidade de acesso às informações à escola. Mas quem é que vai ensinar, professor? Porque eu estou fazendo essa pergunta de ensinar, porque se você olhar nos países asiáticos aí, o professor geralmente é escolhido aquele melhor aluno da classe, de maior capacidade de compreensão e que tenha um amor profundo e pelo ensino e pela aprendizagem, e esse professor é o guia. Aqui no Brasil, se você chegar em uma sala de aula do 2º grau e perguntar quem deseja ser professor e mostrar uma tabela de quanto ganha um apresentador de televisão lá no Rio de Janeiro, né, e quanto é que ganha um professor por mês, né? Lá o cara ganha 4 milhões, o professor ganha 1.000 e parece que é 1.000 o salário nacional, né? E como é que eu vou estimular, entende, esse aluno de ser o melhor professor, porque deveria ser o melhor aluno para se tornar o melhor professor? Bom, recentemente saiu até um estudo, foi feita uma pesquisa para saber o nível de satisfação das profissões. Eu achei interessante. Em primeiro lugar, era ser bombeiro. Segundo lugar, o maior nível de satisfação era ser professor. Porque o professor, ele faz aquilo com amor, com alma. Ele não pensa nem só na parte da remuneração, que é importante em qualquer profissão, mas é uma profissão que quem é professor, geralmente, quando você está doando, você se acredita. Então, o professor tem essa fase que faz com que você se sinta bem você quando está na sala de aula, transmitindo informações e conhecimentos. Em relação à remuneração do professor, o que está observando em nível mundial é uma valorização do professor. Nós estamos vendo aí mudanças cada vez na valorização dos professores. E isso, a educação, ela está ficando muito importante no mundo inteiro. Grandes empresas, grandes universidades já descobriram, né, a importância da educação. É um grande negócio. Se você observar o volume de dinheiro que são gerados com educação no Brasil e no mundo, isso é a prova que esse é um negócio que veio para ficar. E, consequentemente, o professor ele vai cada vez mais sendo valorizado e reconhecido. Isso é uma tendência natural, assim eu penso, que isso é uma questão que acontece naturalmente, a valorização do professor. Eu mesmo já venho observando isso no nosso mercado. Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui, mostrar seu livro de novo. Eu vou ler de novo aqui, ó, Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestores. Informação é poder. Quando você fala de gestores, você está falando de empresas, né? Mas, professor, nós estamos num ano eleitoral e não seria tão importante que os nossos gestores políticos, aqueles que querem gerir as nossas prefeituras no Brasil inteiro, também tivessem um pouco de conhecimento, porque também gestão pública é poder? Eu concordo com o senhor. Nós acreditamos que o político ele tem que ter hoje um conhecimento diferenciado, principalmente tanto da área
que ele vai atuar, como da área de tecnologia, da informação e comunicação. Não se admite mais um político hoje que ele não domine bem as ferramentas sociais, que ele não domine a tecnologia, porque uma maneira mais fácil de ele falar com o povo é através das mídias sociais. Eu já vi casos de vereadores, prefeitos e governadores que diariamente estão conversando com o seu eleitorado. Isso facilita, você quebra as barreiras, o administrador, o político, ele não precisa mais estar trancado dentro do seu escritório, porque você tem um acesso para que as pessoas acessem aos políticos a qualquer dia e a qualquer hora. Então fica difícil para um político que esteja fora dessa nova realidade. Mas isso vem facilitar o trabalho dele de gestão, esse conhecimento, no seu entender. Na minha opinião, a tecnologia da informação e comunicação facilita a vida de um gestor. Então, o gestor ele pode ser um político, ele pode ser um grande empresário, ou ele pode administrar uma pequena bodega. Ele vai precisar dessa informação e dessa tecnologia da informação. Bom, professor, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, ao professor Jonas Luiz da Silva, de Capuí, por essa oportunidade. Eu sempre gosto muito de falar da área de tecnologia da informação. Então, nesse livro, nós procuramos tratar de maneira bem prática e bem fácil, tornar que seja um tema que qualquer pessoa possa entender e compreender e desmistificar o que é a tecnologia da informação e comunicação. Então, aproveito para agradecer à FGV por essa oportunidade. Aonde é que o seu livro pode ser encontrado? Nós encontramos aqui nas livrarias de Fortaleza, nas principais, por exemplo, na Livraria Cultura, e outras livrarias também nós temos o livro à disposição. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença aqui do Dr. José Bezerra da Silva Filho, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra pelo youtube.com/FGFES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.